Salve, salve minha família Cruz Maltina, vascaínos espalhados de norte a sul, de leste a oeste, do nosso país e também do mundo, do planeta Terra. Sejam todos bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, galera, eu quero pedir perdão para vocês, desculpa, eu não consegui me fazer presente aqui ontem no nosso conteúdo de Madruga Vasco, de domingo para segunda-feira, porque, motivo óbvio, né? Vocês já sabem, né? O Vasco perdeu a final no Maracanã, né? Ali com jogadas super, hiper, mega, totalmente telegrafadas do Corinthians, jogadas que a gente vinha falando desde quando a gente conheceu o nosso adversário da final. A gente já tinha falado que o Corinthians só tem dois jeitos de jogar. É aquela colherada ali, aquela bola colocada na área, para alguém esbarrar e sobrar para alguém. E a transição rápida, 2, 3 toques na bola para chegar na cara do gol. É isso. E ontem foi isso. Primeiro gol de bola longa, anteontem, né? Nesse domingo. Primeiro gol com uma bola longa, uma cagada do cacete, até aquele perna de pau ruim pra caramba do Yuri Alberto conseguiu fazer a porra do gol. Até ele que não joga bola fez o gol, né? E o outro segundo gol deles, né? Que foi daquele babaca do Memphis Depay. Foi de contra-ataque. Eu tô com ranço mesmo, tá, galera? Papo reto, tô com ranço do Corinthians mesmo. Não me desce aqui, ó. Se perguntar pra mim, eu não sei o restante da torcida do Vasco, mas hoje, os maiores rival do Vasco pro resto da vida é Vasco e Corinthians, irmão. Flamengo e Corinthians. O maior rival do torcedor do Vasco agora é Mulambo e Corinthians. Acabou, mano. Entendeu? Mas enfim, eu tô chateado demais. Mas não vou botar a camisa do lado avesso. Não vou fazer vídeo sem camisa do Vasco. Eu pensei em fazer o vídeo com a camisa da seleção brasileira, com a roupa, uma camisa neutra. Mas não vou, sabe por quê? Porque a gente canta, eu sou vascaíno e o sentimento não pode parar. A gente canta, nunca vão entender esse amor. A gente canta que eu não paro, não. A cruz de Malta é meu coração. A gente canta que o Vasco é para quem acredita. A gente canta que o Vasco é o time da virada. A gente canta que a gente luta contra tudo e contra todos. Então, não é por conta de uma decepção. Foi uma decepção. Chorei pra cacete, entendeu? Tô muito chateado ainda, sabe? Enfim, N situações. Mas olha só, nesse começo de conteúdo, nessa manhã de terça-feira, o Brasil inteiro já sabe de tudo do jogo, né? Não cabe agora, acho que não cabe eu ficar aqui neste momento falando só do jogo. A gente vai falar, é claro, desse conteúdo, fica aí ligadinho nessa introdução. A gente vai falar, é claro, nesse conteúdo do jogo, mas não vai ser o assunto, a primazia do vídeo não, vamos falar depois. A gente vai falar aí do Paulo Salomão, que não é mais vice-presidente do Vasco, eu vou explicar para vocês essa situação. Vamos falar também sobre a audiência que a Globo Lixo teve com essa grande final de Copa do Brasil. Eu vou explicar para vocês o porquê que a torcida do Vasco ela tem que estar entre as 3 maiores do Brasil fácil. Eu vou explicar isso aí para vocês, tá? A gente vai falar também aqui, meus amigos, da Sul-Americana, que já tem data para começar, e o Vasco já tem data para estrear também. Vamos falar sobre a próxima Copa do Brasil do ano que vem. Vasco que não vai começar jogando desde o início. Tem um privilégio aí para a gente ter chegado nessa final. Eu vou explicar para vocês isso aí. O mercado da bola tá agitadíssimo, né? O mercado da bola com muita coisa acontecendo. Estão tentando colocar jogador da Tombense aqui no Vasco. Estão tentando trazer jogador lá da puta que pariu que ninguém conhece, né? Eu vou explicar isso aí pra vocês. Tem jogador que já pegou o chapéuzinho, igual eu tô aqui, ó. Já pegou o chapéu e tchau, obrigado, já meteu o pé, que é o caso do Jean Davi. Então tem muita coisa, tem um monte de nome no noticiário esportivo do Vasco da Gama em relação ao mercado da bola. Jogadores saindo e muitos jogadores que podem vir a chegar, tá? A gente vai falar dessa situação também. E é claro, como eu já mencionei para vocês, sobre a final da Copa do Brasil. A gente vai falar também sobre a questão da renda. O Vasco teve uma renda substancial, significativa, foi um dinheirão que o Vasco arrecadou no Maracanã. Aí tem a polêmica, né? Jogar no Maracanã, jogar em São Januário. A gente vai falar sobre essa situação também. E o balanço, né, de 2025. Acabou a temporada, né? Acabou, já foi embora Brasileirão, acabou o Mundial, Copa do Brasil, Libertadores. Acabou o ano,
né? Agora, rapaziada, agora é se encontrar com a família, né? Jingle Bell, comer aquela sobremesa gostosa, aquele jantar maravilhoso, todo mundo se abraçar, se amar. Dia 25 também, aquela coisa. Semana que vem é Réveillon, entendeu? É Ano Novo. E aí, rapaziada, a partir do dia 2, o Vasco já se apresenta. Aí começa o ano pro torcedor do Vasco. Então, depois dessa introdução bem maior do que eu de costume, vambora, vem comigo que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, meu amigo torcedor e torcedora do Vasco da Gama, primeira coisa que eu quero falar, desejar para vocês aqui, boa noite para você que nos assiste nesse finzinho de noite de segunda-feira e bom dia para você que já nos acompanha, já nos dá a sua atenção especial pra caramba, muito especial aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Ótimo dia, bom dia para todos nós, para você que já nos assiste de madrugada, você que está aí no seu trabalho, você que está sem sono, está chateado ainda, enfim, por N motivos, mas já nos acompanha, né? Seja muito bem-vindo. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o link também do nosso vídeo. Tá bom, meus amigos? Olha só. Primeira coisa aqui, tá? Eu tô louco para falar do jogo, mas eu não falei ainda. Vocês já viram o Brasil inteiro falando, né? Eu não falei ainda do jogo porque ontem a gente não fez conteúdo. Mas eu vou primeiro dar a notícia mais quente que saiu agora no fim da noite de segunda-feira. E já já a gente fala do jogo. Show? Então vamos lá. Gente, o nosso vice-presidente de futebol do Vasco da Gama ali, nosso vice-presidente do clube associativo do Vasco da Gama, ele que era ali da área jurídica, né, o chefe da área jurídica do Vasco, né, vice-presidente abaixo do Pedrinho e presidente do jurídico do clube. O Paulo Salomão, né, ele comunicou à diretoria do Vasco, nessa tarde para noite de segunda-feira, o seu desligamento do Gigante da Colina. Tá? Não é por conta que o título não veio e coisa e tal. Não, não é isso. Não é essa situação. A situação é simplesmente a seguinte. Paulo Salomão recebeu um convite, né? Ele foi nomeado, né, na verdade, pelo presidente da República, né, o Lula. Não estou falando de política, tá, gente? Caguei para política, só para a rapaziada ficar ligado aí. É só uma informação, viu? O presidente da República, o Lula, né, nomeou o Paulo Salomão para o tribunal, o TRE aqui do Rio de Janeiro. Tá, isso mesmo, o TRE do Rio de Janeiro. Então, com isso, Salomão renunciou, né, agradeceu ao Vasco da Gama e não é mais vice-presidente do clube, tá bom? Fica aí o registro. Lembrando que a passagem de Salomão pelo Vasco não foi apenas política para apoiar a chapa do Pedrinho, mas foi também uma passagem aí marcada, uma passagem emblemática, marcada, meus amigos, pela atuação do Paulo Salomão na recuperação judicial do Vasco da Gama. Ele que, inclusive, ficou conhecido no Brasil, no país inteiro, por ter encabeçado também a recuperação judicial simplesmente das lojas americanas. Uma polêmica aí, né? E conseguiu organizar a parada lá. Entendeu? Se a loja americana vai falir ou não, isso é outros 500, é problema deles. E ele veio para o Vasco com essa missão. Missão praticamente cumprida, né? O Vasco entregou tudo ok ali, as certidões, tudo que precisava, né? Ele veio também para ajudar com sua influência que ele tem, tanto na política quanto no jurídico, aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, com o potencial construtivo do Vasco, também conseguiu, né? Foi aí bem sucedido, e veio para defender o Vasco naquele imbróglio da SAF, né? Contra a 777 e a ECAP. Isso aí ele não levou até o fim, porque tem os trâmites jurídicos que estão em curso, né? Mas o trabalho foi encabeçado por ele, então Salomão deixando aí a alta cúpula da diretoria do Vasco da Gama, a parte política aqui do clube, tá, gente? Sei que tem gente que não tá com saco nem para falar de futebol, muito menos para política, mas a gente tem que trazer informação, até mesmo para depois dar opinião,
Para depois sair falando, a gente tem que saber o que a gente está falando, né? Por aí. Então, dito isso, quero falar com vocês agora, já falamos do Salomão, tá? Só um parêntese rápido aqui, viu? Rápido. Eu vou dar uma ênfase nesse assunto daqui a pouco, detalhadamente. Mas a gente vai falar daqui a pouco aqui, só para você ficar ligado no vídeo, para achar que a gente não vai falar. A gente vai falar daqui a pouco aqui do jogador Pierre, do Bahia, que pertence a Tombense, do Jean Davi, do Puma Rodrigues, do Vitor Luiz. Vamos falar também do Verrete, do Paulinho Paula, do Alan Saldívia, do Luan Fasson, do John Rojas, tá? De todos esses nomes aí, dessas situações aí. Tá? A gente vai falar de tudo isso aí. Então, fica ligadinho. Mas agora, só uma informação aqui para vocês, tá? A Copa Sul-Americana, ela vai começar, deixa eu ver certinho, minha gente, cadê? Isso, achei. Ela vai começar no dia 4 de março, tá? No dia 4 de março. O Vasco só vai estrear em abril, tá, gente? O Vasco só estreia em abril na Copa Sul-Americana. Outra notícia importante, o Vasco no ano que vem, de 2026, o Vasco vai entrar na Copa do Brasil apenas na quinta fase, tá? Como nós chegamos à final, a gente tem essa regalia, esse privilégio aí de entrarmos apenas na quinta fase. Muito bom, viu? Muito bom. Dá pra gente dar mais atenção na Sul-Americana e não se ferrar aí, ó. Não se lascar no Brasileirão, né? Uma vez que para você brigar em tudo, você tem que ter um elenco foda. E a gente ainda não tem, eu vou falar disso aí daqui a pouco. Então, só para reiterar, Sul-Americana começa em março, o Vasco estreia na Sul-Americana em abril. E a Copa do Brasil, o Vasco só vai entrar na quinta fase. Ótima notícia. Dito isso, vamos falar agora do jogo, porque daqui a pouco a gente fala dos outros assuntos. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, se tratando do jogo, endgame. Tá? Primeira coisa que eu quero falar aqui. Primeira coisa, eu quero enaltecer a torcida do Gigante da Colina. Nós paramos o Rio de Janeiro e nós paramos o Brasil para essa final de Copa no último domingo. Ah, meus amigos, o Maracanã simplesmente lindo, 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 com todas as letras maiúsculas e caixa alta. O Maracanã simplesmente em uma única só voz cantando a favor do Vasco. Tivemos um mosaico 2D maravilhoso, muito bonito. Tivemos dois mosaicos 3D, um na lateral do gramado, ali na arquibancada, esse promovido pela diretoria do clube, junto com a R10 Score. E o outro mosaico no setor sul, onde estavam as nossas organizadas, da nossa querida Força Jovem, que estava em peso no Maracanã. Já se tratando de Força Jovem, quero também mandar um abraço aqui, agradecer, enaltecer pela pessoa que é e pelas atitudes que tem no dia a dia à frente aqui da minha cidade de Resende, da 17ª Família. Eu estou falando do nosso querido John Pulga. E também não posso esquecer dos nossos irmãos, o Júnior e o David. Gente fina demais essa rapaziada. E ainda tem o Juan ainda, também a ponta firme, fora a família inteira aqui de Resende. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, gente, não fique chateado comigo não. Tem que falar mais de 100 nomes, tá? Mas quero enaltecer essa rapaziada aí, que sempre estão fazendo de tudo pelo Vasco. Não fazem asepsia de pessoa nenhuma, eles são um exemplo aí de pessoas que puxam torcida. Só um parêntese. Voltando a falar agora da nossa Força Jovem, do Vasco, festa linda no Maraca. Um mosaico 2D na arquibancada, 2 mosaicos 3D, um bancado pela diretoria do Vasco junto com a R10 Score e o outro ali feito pela Força Jovem e a rapaziada que ajudou com a vaquinha online. Bandeira, aquela porradeira de bandeira, coisa mais linda, sinalizador, fogos, uma festa sensacional, tá? Tá de parabéns à torcida do Vasco. A torcida do Corinthians cantou lá no Maracanã, fez a parte dela também. Fez, porra, final de campeonato, caralho. Se não cantava, numa final vai cantar quando, né? Então, isso aí faz parte do jogo. O Vasco teve seus momentos ruins e momentos bons no jogo, né? E aí a torcida acaba vindo junto, né? Isso aí já são fatores que acontecem. Dito isso,
A gente falou da torcida que foi ao Maraca, né? Top. Show. Agora eu quero fazer uma crítica, uma dura crítica aqui ao presidente Pedrinho. E essa crítica, torcedor, ela viria se o Vasco também fosse campeão, tá? Papo é reto. Essa crítica viria a gente ganhando essa Copa ou não. Ganhando a Copa ou não. Inclusive eu peço perdão para vocês porque eu estava na barreira do Vasco. Só que é tanta coisa na cabeça, tanta ansiedade, é tanto... Eu esqueci de colher alguns depoimentos da galera em relação a esse assunto. Eu marquei muita bobeira, eu fui muito burro. Agora que eu estou conversando com vocês aqui, eu me lembrei. Eu deveria ter perguntado para a rapaziada ali o que a galera estava achando daquilo ali. Por quê? Em dia de jogo normal, de decisão ali em São Januário, decisão que eu falo assim, jogo de Copa do Brasil, né, jogo ali que vale classificação importante no Brasileirão, aquela coisa toda, a gente já sabe que a barreira do Vasco, ela tem um costume de receber ali de 25 a 40 mil pessoas em jogo normal. A barreira do Vasco no geral. De 25 a 40 mil pessoas. Que sempre ficam ali 18, 20, 21 mil pessoas dentro do estádio. E fora do estádio ficam ali 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do apelo público pelo jogo. E como esse jogo era o jogo mais importante na história do Vasco nos últimos 14 anos, o apelo público era extraterrestre, era algo fora do comum. Algo fora do comum. Inclusive o MC Darlan correu atrás para arrumar um telão. Eu tenho até que tomar cuidado aqui para tecer algum tipo de crítica em relação a isso, porque eu não sei de fato ainda o que aconteceu. Ainda não sei de fato. Se você tem o Darlan aí na sua rede social e viu alguma coisa, fala com a gente no comentário aqui que a gente vai atrás disso aí também. Tá? Porque até agora eu não vi nada dele se pronunciando em relação a isso também. Eu estou falando do telão. Foi prometido para o torcedor do Vasco. Um telão em frente às sociais. Ali, no miolo da parada. Você chega em São Januário, em frente às sociais, a entrada principal de São Januário. Foi prometido para o torcedor do Vasco. Esse telão não chegou. Esse telão não chegou. Não chegou. Tá? O que aconteceu? Teve um telão ali na barreira do Vasco mesmo, na quadra ali, atrás da quadra, onde era a UPP ali da barreira com o Tuiuti. Quem já foi lá, quem conhece sabe. Fizeram um telão ali, mas ali é um gargalo. É uma rua sem saída ali, que tem, depois vai para as vielas que dão acesso para a barreira do Vasco, para dentro da comunidade. Mas é um gargalo ali que se couber, sei lá, 800 pessoas, 1000 pessoas, é muito. Sem contar que é algo perigoso, inclusive. Você não tem como andar, não tem como nem respirar direito. Para você segurar a onda para mais de 20 mil pessoas. Tinham os bares ali com umas televisões. Só que assim, falta de estrutura por parte do Clube de Regatas Vasco da Gama. Falta de estrutura. É covardia demais eu abrir o vídeo aqui reclamando que o Darlan prometeu e o telão não chegou. É covardia demais eu abrir o vídeo aqui para poder reclamar que o banheiro é isso, que o lugar é aquilo, que não sei o que. Não! A barreira, a rapaziada da barreira não tem culpa de nada. O Darlan não tem culpa, não. Eu acho que não. Eles fazem o que eles podem fazer. Agora, o Vasco... Desculpa, tomar no meio do cu, porra. Como é que pode o Vasco, com mais de 25 milhões de torcedores, chegar numa final de Copa do Brasil? Eu tava na barreira, eu asseguro para vocês, pelo menos 40 mil pessoas estavam presentes na barreira. Sabe por quê, torcedor? Porque 360 graus não, porque a outra rua lá, a principal lá na entrada, ela ficou aberta normal por conta do trânsito, mas as outras ruas em volta, vamos botar ali, faz de conta, o estádio está aqui, 3 ruas ficaram fechadas, só lá de trás que não. Estava tudo cheio. Facilmente 40 mil pessoas na barreira. Fácil. Primeira crítica basicona mesmo. Falta de banheiro químico. Insalubre. Tá? Falta de banheiro químico para o torcedor do Vasco. A gente parece que está pedindo um favor. Primeira coisa. Segunda coisa. Tem gente viajando na maionese.
Ah, porque o Vasco poderia ter colocado um telão dentro de São Januário. Ah, porque aí se desse ruim os caras iam quebrar tudo. Ah, porque aí ia estragar o gramado. Porra, torcedor, vamos acordar, caralho. Presta atenção, torcedor. Presta atenção. Não precisava colocar nada dentro de São Januário, não, pô. E outra coisa, se quisesse colocar em São Januário, podia, porque tem o telão do estádio. Podia botar só mais um telão. Dava para colocar um telão ali perto da curva, da ferradura, e o outro telão normal. Para quem quisesse entrar, podia cobrar ali um valor simbólico, 10 reais, pô, 20 reais. O Vasco nem fazia um dinheirinho ainda, pô. Tá, não fez isso? Beleza. O que o Vasco podia ter feito então? Colocado a porra de um caminhão com um telão na frente do estádio, pô. Na frente do estádio. Ou na frente da entrada da Social, ou do outro lado da rua, ali na Avenida Roberto Dinamite, naquele muro ali que tem o muro da força, da ira, das torcidas da Mancha Negra, por ali. Então eu achei uma falta de respeito muito grande com o torcedor do Vasco. Com o torcedor do Vasco. Uma falta de respeito muito grande. Outra coisa, ingresso sendo vendido a 300 reais no site para quem tinha um plano 4, 5 estrelas. Quase impossível de acessar. 20 mil gratuidades. Aí quando chega 4h30 da tarde, 5 horas, a gente começa a descobrir que os amigos começam a jogar nos grupos. E um conseguiu ingresso por 170 reais no site. O outro conseguiu por 200 e pouco. Que porra é essa? Cambista safado, vagabundo que se diz vascaíno, vendendo ingresso a 1.500, 2.000 reais, porra. O Vasco é o clube do povo, Pedrinho. E você esqueceu do povo, Pedrinho. Você foi lá sentar sua bunda no Maracanã, no ar-condicionado, dar entrevistinha pra Globo, pra falar de Fernando Diniz, pra falar de Copa do Brasil, falar de não sei o quê, seu Pedrinho. E você, com a R10 Escoca, o patrocinador, encheu o cu de todo mundo de gracinha no Maracanã lá e abandonou a barreira do Vasco, abandonou o torcedor que veio do Brasil inteiro pra ver esse jogo. Porque teve torcedor que foi pro Maraca, do Brasil inteiro, mas teve gente do Brasil inteiro que foi pra Barreira. Ou já foi pra Barreira sabendo que não ia ter como ver o jogo mesmo lá no Maraca, ou foi no Maraca, tentou o ingresso, não conseguiu e foi pra Barreira. Pra no final das contas, a gente ouvir da maior parte da galera lá, porra, se eu soubesse que ia ser ruim pra ver o jogo, tinha ficado em casa, pelo menos comia um churrasquinho tranquilo e via na minha tela. Então eu achei uma falta de respeito muito grande com o torcedor do Vasco da Gama. Uma falta de respeito muito grande. Cabacice. O Pedrinho foi cabaço nessa parada aí. Primeiro, ó, só para vocês entenderem. Não tô dizendo que o Pedrinho tem que sumir, que é o pior presidente, só porque a Copa do Brasil não veio. Não é isso. Se o título viesse, eu ia reclamar do mesmo jeito. Eu iria reclamar do mesmo jeito. E outra coisa, prova de que não estão preparados para ver o Vasco campeão. Até os comerciantes da Barreira, coitados, até os comerciantes da Barreira não tinham bala para manter a festa se o Vasco fosse campeão, porque se o Vasco ganha, meu irmão, era 9 da noite, já não tinha mais água em lugar nenhum. Quem tinha era água quente. Era água quente, você não achava água para comprar. Você não achava água para comprar. Meu irmão, para vocês terem noção, rapaziada, os dados móveis não estavam funcionando. Todos os pontos de sinal no talo, céu azul. Dia de verão no Rio de Janeiro. Os dados móveis, 4G, 5G, não funcionava nada. Caía e voltava. Funcionava 5 minutos e caía de novo. Isso mostra também o quão é caótica a internet no Rio de Janeiro. A gente já vê alguns amigos aqui na plataforma reclamando disso. Só que a gente sente na pele quando acontece com a gente. Porque eu, particularmente, eu não moro no Rio de Janeiro. Eu sou daqui do estado do Rio, mas eu sou off-Rio, eu sou de Resende. 200 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro. 3 horas, mais ou menos, da capital. Então, na minha cidade, não tem problema no dados móveis, funciona normal, tranquilão, 4G, 3G, 5G, tranquilo. Só se tiver mesmo chovendo pra cacete, caindo mundo, acabando luz, aí acaba mesmo, mas do contrário, não. E aí você chega lá na Barreira, você não acha banheiro para você usar, o telão que foi prometido não chegou, não sei porquê, o telão ficou parado, se eu não me engano, acho que ficou parado lá perto da saída 9. Eu não tenho certeza também, porque eu não consegui ir lá para ver, porque era um mar de gente. Gente, tinha gente em cima das marquises, tinha gente em cima dos telhados, de quanto que faltava espaço na Barreira do Vasco para a torcida. Então isso mostra
um despreparo muito grande da diretoria do clube, um despreparo muito grande para receber a sua torcida. Eu achei falta de respeito com o povo vascaíno, nós somos um povo. Faltou respeito, tá? Dito isso, vamos lá. Se tratando agora, perdão. Inclusive eu nem postei vídeo por conta disso também. Depois que acabou o jogo, a internet continuou ruim. A internet foi ficar boa mesmo ali, já era quase 11 da noite. Aí, rapaziada, aí minha voz já tinha ido embora, já tava chateado. E aí o pau quebrou na barreira também, teve pancadaria de um lado, teve pancadaria do outro, é rojão pra cá, é rojão pra lá. Não precisou a polícia entrar, mas a gente viu ali alguns desentendimentos ali, umas pancadarias ali entre torcedores do Vasco mesmo, tá? Garrafa voando e coisa e tal, o pessoal bebe demais, se excede. Aí tem aquele que quer aplaudir depois do jogo, que acha que o time jogou com honra, tem aquele que tá puto, aí o pau quebra, né? Mas, assim, teve um quebra-quebra, mas não foi o fim do mundo também, graças a Deus. Graças a Deus. Mas ficou um clima muito pesado depois da final. Ficou um clima muito pesado mesmo depois da final e não era pra menos. E eu não consegui gravar por isso. Ficou um clima pesado, eu tava lá, tava com a galera, eu não tava sozinho, até eu chegar em casa e coisa e tal. Eu cheguei em casa, em Resende, 4 e pouca da manhã, então por isso a gente não botou conteúdo ontem. Mas vamos lá. Se tratando aí do jogo, campo e bola, tá? Pra confessar pra vocês, no domingo mesmo eu quase não vi o jogo. Eu fui mais porque o rapaziada tava falando, tentava acompanhar no celular de um outro aqui, do outro ali na TV ali, mas tava uma merda lá pra poder acompanhar o jogo. A energia, a sinergia do torcedor do Vasco cantando e apoiando o dia inteiro foi algo inexplicável, tá, torcedor? Na barreira do Vasco não ficava 5 segundos sem estourar um 12 por 1. Ficou assim, eu cheguei 12h30 na barreira do Vasco. Eu saí de lá quase 11 da noite. Não, quase 11 não. Saí de lá 1 da manhã. Até 10 da noite, 9, quase 10 da noite, continuaram estourando fogos sem parar, tá? Sem parar. Coisa de maluco, coisa de louco. Torcedor do Vasco é coisa de louco. Então a sinergia estava top, estava linda. Mas a logística e a infraestrutura, horrível. Horrível. Que fique o aprendizado. Tanto para a diretoria, quanto para comerciante, quanto para Sete Rio, quanto para a polícia, para a prefeitura, para todo mundo. O Vasco, aquela parada ali, passou de uma festa de bairro. Se o Vasco chegar na final de novo de coisa importante, é uma coisa nacional. E tem que ser organizado como tal, tá? Se tratando aí do jogo campo e bola, cheguei em casa com calma. Não gosto de falar, rapaziada, mas eu tive que fazer isso. Fui lá na GE.globo, aquela porcaria, aquele cocô da GE.globo no YouTube, aqui no YouTube, e assisti de novo o jogo do zero, do início, sem perder um minuto de jogo. Tudo, para não ser injusto com nenhum jogador e para não ser injusto com vocês também, que também acompanharam o jogo. Se tratando do jogo, tá? Eu achei que o Vasco começou nos primeiros 4, 5 minutos um pouco desligado na marcação, o Corinthians tentando alguma coisa ali, tocando bola e tal, e o Vasco com a marcação muito desencaixada. Depois dos 5 minutos de jogos iniciais, acho que passou ali aquele nervosismo inicial, a torcida também estava fazendo aquele caldeirão no Maraca, o Vasco se assentou na partida e começou a fazer o seu jogo. Troca de passe, aproximação, sai jogando lá de trás, balança a defesa para cá, balança a defesa dos caras para lá, vai tocando, não deu para furar o bloqueio, começa no meio de novo a jogada, abre do outro lado e aí vai. O Vasco estava jogando dessa forma. Até que nós já sabemos que com esse esquema de jogo do Diniz, o Cuesta e o Robert Renan, eles saem muito da frente da área para sair jogando, para puxar marcação, para aparecer como opção ali na saída de bola, para poder levar, para chegar até mesmo conduzindo bola, arrastando a bola até ele perto do meio campo para começar a jogar, a construir a jogada. A zaga do Vasco sai muito para construir a jogada. E o primeiro gol do Corinthians se deu dessa forma, com a zaga saiu, os jogadores de lado se lançaram, mas o Vasco perdeu a bola na intermediária do Corinthians. O Corinthians, em uma jogada muito rápida, porra, meu irmão, o jogador do Corinthians cagão pra caralho, meu irmão, Mateuzinho, moleque cagão, meu irmão. Ele viu o Roberto sozinho lá na quina da área, ele deu um bomba meu boi, tipo assim, se for, foi. E foi, meu irmão. A porra da bola caiu, bateu na canela do Roberto. Ele é ruim de bola, mas ele é tão ruim que deu sorte. Caiu a feição pra ele, a bola chegou a resvalar aqui no antebraço do Léo Jardim, quase que o Jardim defendeu. Gol dos caras. Então foi uma jogada de transição rápida e a bola longa. A gente já vinha falando muito disso, que era uma característica de jogo desse time do Corinthians.
Uma característica de jogo muito clara desse time aí do Corinthians. O que acontece? O Vasco sentiu o gol, normal. A torcida foi para cima para apoiar o time. O Vasco criou umas jogadinhas nada a ver ali, com Gomes, com Puma, com o próprio Coutinho, e aí incendiou o Maraca de novo. Colocamos fogo no Maraca, Vasco ali, Vasco pá daqui, pá de lá. Coutinho pega a bola lá no meio. A bola é aberta pro Gomes lá na esquerda, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes foi o único cara que jogou muita bola no ataque, foi ele e o Ryan, mas o Gomes jogou mais ainda. O Gomes deu um drible, colocou a bola de colherada, ó, certinho, perfeita. O Nuno Moreira chegou e fez. E dá pra ver o português, né? Vamos, cralho! Dá pra ver ele falando lá no português de Portugal, né? E o Vasco empata e o pula aí deixa o caldeirão ferver. Ok. 1-1 o jogo. O Vasco segue tentando controlar as ações da partida. Corinthians começa a catimbar a partida com aquele babaca do Memphis Depay e outros jogadores. E isso é normal. Tá? Era pro Vasco ter feito isso também. Eles catimbando na nossa casa. Tá errado. Daí a primeira coisa. Inexperiência do Vasco. Faltou jogador do Vasco para botar lenha, para desestabilizar os caras do Corinthians. Foi o contrário. Os caras do Corinthians ficaram botando lenha para desestabilizar os caras do Vasco, que foi o que aconteceu. Teve o lance do pênalti do Hugo Souza com o Maicon. O Hugo Souza foi quebrar a bola bateu no braço do Hugo Souza dentro da área. Álvaro, mas ali não é uma ação de ataque, é a própria defesa que foi sair jogando. Tá, beleza, mas pode sair jogando com o braço? Porque se puder sair jogando com o braço, aí é outro esporte, é vôlei, é basquete, né? Se for com a mão ali, com a raquete, talvez até um tênis, um ping-pong. Agora, futebol não é, né? Futebol não é. Ah, mas foi sem querer, mas sem querer também é pênalti. Sabe por quê? Se fosse fora da área, seria falta. Como não foi intencional, o jogador do Corinthians não levaria cartão amarelo. Mas seria falta se fosse fora da área. E se fosse intencional, ele levaria cartão amarelo, porque é antijogo. Como é dentro da área, seria pênalti sem cartão amarelo. Aí muito se fala daquele cara de bunda, daquele Zé Ruela, do Wilton Pereira Sampaio, que é um babaca. Eu acho que poderia botar o nome dele de tesoura, né? Porque ele agora picotar o jogo, né? Ficou travando o jogo toda hora. A feição do Corinthians. Porque ele picando o jogo, ele tirava o ímpeto do Vasco. E o Coutinho, que é capitão, ia falar com ele, nada mudava. Nada mudava, entendeu? Nessa hora que a gente tem que ter um capitão também, porra, de 2 metros de altura, que tem a voz grossa, que chega perto do juiz, que o juiz peida, pô. Aí você bota um capitão pequenininho que chega lá pra falar por favor, obrigado, é difícil também, né? Mas vamos lá. Roubaram o Vasco. O VAR nem chamou. O erro maior não é nem do cara de bunda, não, do tesoura, não. O erro maior é do VAR. Porque é pro VAR falar, ó, Wilton, o goleiro do Corinthians foi sair jogando aí, bateu no braço e tá dentro da área. Tem que rever que é pênalti. Factual. Já foi, não adianta chorar. Só que a gente aqui do Vasco, torcedor, a gente falou a semana inteira que esse cara de bunda ia apitar o jogo, ele não podia se aparecer, e ele se apareceu. Ele e o VAR junto com ele. Outra coisa aqui, torcedor, quero falar com vocês. Acabou o primeiro tempo. Veio a segunda etapa. 1-1 o jogo. Meu Deus do céu. Eu lembrei, esqueci. Muito se fala aí, o Cuesta no lance do gol. O Cuesta. Eu não achei que foi uma falha do Cuesta. A bola foi nas costas dele? Foi. Mas se vocês derem um pausa, vai no YouTube aqui, na live lá do GE, eu não gosto, mas é porque tá lá, tá fácil de ver. Na live do GE vocês vão ver, dá um pausa lá na hora que o Mateuzinho faz o lançamento e olha lá em cima da tela aonde que tá o Yuri Alberto e aonde que tá o Cuesta. O Cuesta não tá aqui coladinho no Yuri, o Yuri dominar aquela bola. O Yuri tava bem, uma distância significativa. O que acontece? Como a zaga do Vasco estava mal posicionada, o PH tinha subido lá do lado direito, estava só o Cuesta ali.
Quem era para estar ali na real mesmo, naquela quina de área ali, era o Paulo Henrique, o nosso zagueiro, o nosso lateral direito, quer dizer. Era para ele estar na marcação do Yuri Alberto e o Cuesta na sobra. E o Cuesta ficou no mano a mano. Então, foi uma falha mais mecânica do Vasco. Não foi uma falha individual, o Cuesta entregou, não. Foi uma falha mecânica. O time se lançou de qualquer forma e ficou desguarnecido. O Mateuzinho deu um lançamento na maior sorte, cara. A bola, ele caindo, né, cara? Ele conseguiu lançar. O Yuri Alberto, mais cagão ainda, fez a porra do gol. É isso que aconteceu. Veio o segundo tempo, o Vasco foi pra cima, querendo virar o jogo, precisando virar o jogo. A nossa torcida fazendo a parte dela, nos apoiando, né, no Maraca. E nós da Barreira emanando energia positiva lá. Todo mundo, porra, rapaziada, todo mundo que tava lá tava chorando, tinha criança, tinha gente orando, pedindo pra Deus, e o jogo 1-1, aquela coisa. Porra, aí, meu Deus do céu, cara. Complicado, porque o Puma, até ele perder aquela bola no meio campo, ele tava fazendo um jogo bacana, um jogo ok. Não um jogaço, mas um jogo ok. Um jogo ok. Ele foi tentar driblar ali no meio campo, perdeu a bola, que deu o contra-ataque pro Corinthians. Porra, aí veio 4 contra 3 do Corinthians e os caras tiveram qualidade também. Uma enfiada de bola certinho do Bidon, né? Colocou o outro cara lá em boas condições, o Memphis Depay entrou sozinho. Aí ali, o Memphis Depay foi, empurrou e fez o gol. Aí é claro, se você dá pausa na jogada e olhar na câmera lenta, você vai falar que talvez o Léo Jardim pudesse ter fechado a primeira trave para o cruzamento não passar. Você vai falar que talvez o Robert Renan pudesse ter, né, se posicionado melhor para aquele passe não entrar ali na entrelinha. Você pode falar que talvez o Cuesta deveria estar melhor posicionado para o Memphis não fazer o gol. Uma série de coisas ali, é um erro conjunto de novo. A zaga exposta de novo. Ficaram o Cuesta e o Robert Renan expostos porque os volantes subiram. Os laterais subiram, o ataque também. E o Puma perdeu a bola na saída na hora que não podia perder. Então o Vasco, ele perdeu por 2 erros mecânicos do setor de defesa na construção de jogada, na saída de bola. Mas não lá atrás, mas no meio campo. Que era o que eu falei muito antes do jogo. Falei, tem que tomar cuidado com esse time para se lançar para cima dos caras, porque se perder a bola naquela zona perigosa, você dá o campo, porque o jogo para eles é isso, é transição rápida, é contra-ataque. Você dá o campo para os caras. E se você bota um bonde na frente da área, eles têm a jogadinha deles lá, que é ficar botando bola na área que nem maluco. E foi o que aconteceu. Aí veio a porra da jogada, veio o babaca do Memphis lá e fez o gol. 2-1 Corinthians. O Vasco lutou. Aí vem o Diniz, tirou o Barros. Eu não achei que o Barros fez um jogo ruim. Não achei. Tá? Que se a gente for parar para ver o primeiro gol, o Vasco perdeu a bola lá do lado direito, os caras viraram aqui do lado esquerdo e o outro menino jogou do lado direito, lá em cima. A defesa do Vasco tá mal postada. E no segundo gol, o Puma perdeu a bola, ele fez mal postada. O Barros saiu. Eu acho que o Diniz entendeu que se deixasse o Thiago Mendes e o Coutinho, o Vasco ia continuar municiando o ataque. E é claro, ele segurou um pouco mais o Puma Rodrigues, depois do mole que o Pumita deu, e mandou o PH também evitar de subir toda hora. Subiu bastante depois na reta final do jogo. E aí ele tira o Barros e coloca o Verratti. Dele colocar o Verratti, ok. Eu só não sei se o Barros tinha que ter saído naquele momento. Né? Já foi. O Verratti entrou. Aí ele vai e coloca o GB no time. Depois coloca o David e coloca o Matheus França. Aí foi aquela maluquice de sempre. 19 atacantes no time, né? Porque aí ficamos com Ryan. Ficamos com o David, Verratti, França, aquele tanto de gente lá, GB. Aí, meu irmão, teve uma bola. A bola foi na segunda trave, no jeito que o Verratti gosta, de frente para ele, cabecear assim, ó, cruzado. O GB vendo o Verratti na frente dele, o GB disputou a bola com o Verratti, irmão. O GB subiu para cabecear, ele disputou a bola com... O GB tirou a bola da cabeça do Verratti, cara.
sabe? Muito se fala mal do Verratti, mas aquela ali era pra ele. Depois, o mesmo GB teve umas 3 chances, ele só deu pichotada. Eu não quero ser injusto com o garoto, que eu já fui muito injusto com o Ryan ano passado e retrasado, então eu vou até evitar de ser injusto aqui, mas meu Deus do céu, cara, não tem condições do jogador, de um atacante profissional do Vasco da Gama, final de campeonato, fazer o que esse menino GB fez, gente. Numa final, ele empilhou várias chances perdidas. E ele também estava perdido dentro da área. É o nervosismo, é tudo, mas porra, não dá. O Matheus França, gente, caraca, o cara só sabe isolar a bola, meu irmão. Só sabe isolar a bola e dar drible pro lado, aquele driblezinho pro lado, que você não passa do adversário, você só tira aqui, mas ele continua aqui na sua frente. É o que o Matheus França faz. Manda esse moleque de volta pra Inglaterra. Some daqui, Matheus França. Some, meu irmão. Não deu. Valeu. 1 milhão por mês não tem condições. Outra coisa, torcedor. Não é porque nós perdemos uma final também não. Sabe? Tudo. Mas eu acho que o David também já deu, né? Já deu, né? Com todo respeito ao DVD também, já deu, né? Aí foi isso. Veio o gol dos caras. O Vasco aí acabou sendo num detalhe aí, né? A gente perdeu esse título aí. Eu confesso que eu fiquei muito, mas muito frustrado, torcedor. Vocês não têm noção, eu tô frustrado até agora, tá? Só não tô com vontade de chorar aqui já, porque já passou já aí mais de 24 horas do jogo, a gente vai controlando as emoções, a gente vai vivenciando as emoções aí na rua, dentro de casa na rua, a gente vai segurando a onda, porque olha, tá foda, viu? Tá difícil, tá? Muito difícil. E só um recado aqui, viu? Só um recado aqui pra quem ama o Lambo, viu? Que fica enchendo a porra do saco aí, que fica debochando, que fica aí, ó. Vai tudo tomar no cu, tá? E outra coisa, a torcida do Vasco só vai aumentar com isso aí. E outra coisa, hoje não veio, anteontem não veio. Mas vai chegar, vai chegar, vai chegar, tá? Sabe por quê, torcedor? Eu tô puto que a gente perdeu o título. Eu tô puto que a gente tomou 2 gols idiota daquele time nojento, time horrível. O time do Corinthians é ruim, mas eles foram muito mais assertivos, isso é uma verdade. O Vasco teve 15, 16 chances. Os caras tiveram 2, 3 e fizeram 2 gols. O time é horroroso? É. É um timinho bem paia do Corinthians? É. Só que o Dorival é copeiro? É. Só que aí o que aconteceu? 2 caras que não estavam jogando porra nenhuma resolveram jogar em 2 lances. O Memphis fez um gol de centroavante e o babaca do Yuri Alberto, que é ruim de bola pra caramba, mas já foi. Vida que segue. O Vasco poderia ter sido campeão também. Só um exemplo aqui. Só um exemplo. Com um gol, exemplo aí. Só um exemplo aí, um gol do Jean Davi, sabe, assim, só uma conjectura. E, sei lá, quem que faz a gente passar raiva no ataque aí? Sei lá, entendeu? Um jogador, né, que todo mundo, ninguém gosta. A gente podia ter sido campeão com gol de jogador que todo mundo acha ruim, sabe? Entendeu? Lá no Corinthians, o Memphis Depay é um craque. A gente sabe que ele é um craque, mas ele não vinha jogando bem. Ele não vinha jogando bem. E ele não fez um grande jogo. Só que na jogada de contra-ataque ele estava no lugar certo, bem posicionado, porra, monstro que é, fez o gol. E, enfim. É muito triste. Mas sabe o que eu vou falar pra vocês que não é pra gente jogar a toalha? 2011 nós levantamos a Copa. Aí depois veio a porra do rebaixamento. Depois veio só o Carioquinho em 2016. Depois veio vergonha em Libertadores, rebaixamento. Rebaixamento, rebaixamento, rebaixamento. 5 eliminações em Copa do Brasil aí, pífias, quase 10 anos sem jogar competição internacional. O Vasco aos poucos, ano passado aí retrasado a gente brigou para não cair, aquela vergonha total. Aí 24, semifinal de Copa do Brasil, aquela zaga horrível nossa lá, ficamos no caminho pro Galo. Ficamos no caminho pro Galo. E é uma coisa que eu falo, muita gente acha ruim de eu falar. Se passa ali, podia ser pior porque é tomado um mulambo na final. Tá? Com aquela zaga horrorosa que a gente tinha lá com o João Vitor e Léo Pelé. Papo é reto, torcedor, papo é reto, tá? Aí ano passado, porra, tá. Semifinal de Copa do Brasil, Sul-Americana. Brasileirão ali, meio da tabela, pô, tá melhorando, né? Aí veio esse ano. Aí, Carioquinha, caímos na semifinal. Aí, Sul-Americana, caímos pro poderoso Lanús de Madrid. Brasileiro, 14º, só não caímos
porque teve gente que fez muito mais força para cair, muito mais. Se fosse uns campeonatos de 3, 4 anos atrás, o Vasco tinha caído de novo, com a pontuação mequetrefe que fez. A sorte é que os outros times, os times que caíram, fizeram muita força para cair mesmo. Juventude, Vitória, não, Vitória não, Juventude, Sport, ali enfim. Então, torcedor, aí veio a final da Copa do Brasil. Falou assim, porra, agora essa final aí ela vai mudar a história do clube. É aquela centelha, aquela fagulha que precisa pra gente, decolar de novo. Pega esse caneco, aí já tem uma disputa de Recopa ano que vem. Aí a Nike chegou, aí, porra, reforma de estádio que pode começar aí nos próximos meses, aí ano que vem também. Patrocínio novo chegando. Tipo assim, aí vamos decolar. Só que não veio o título. Aí agora, não é porque também não veio o título. Não é porque o Diniz botou 15 atacantes no final e não deu certo. Não é porque o Puma errou um drible lá, coitado. Ou não é porque o Mateuzinho foi cagão pra caramba e o Yuri Alberto mais ainda, que tem que mandar todo mundo do Vasco embora, que eu vou rasgar a camisa, que eu vou parar de torcer, e que o sentimento parou. Não parou. Mas eu continuo puto, continuo chateado. Entendeu? Continuo muito chateado. Agora, não é papo de perdedor. Não é papo de time pequeno, nem papo de derrotado. Mas a gente tem que aplaudir esse time sim, cara. Tem sim. Porque os caras caíram com honra. O Vasco perdeu. Mas, porra, jogamos bola. O Vasco deu bobeira, foi azar. Porque do mesmo jeito que a gente deu esse azar, meu irmão, se o Thiago Mendes dá um bumba meu boi, uma bola cai no pé do Arraian, do Coutinho lá, ele guarda, a história era outra. Sabe? A gente nunca sabe, a gente nunca tem como saber, entendeu? Não tem como saber. Muito se fala assim, aquela bola ali que o cara botou na área no segundo gol ali, era pra levantar o cara, fazer pênalti, sei lá. Não dá, é muito subjetivo. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, é o que eu falei, final não se joga, final se ganha. O Vasco jogou essa final, ele não ganhou. O Vasco jogou, tentou jogar, mas ele não foi malandro pra ganhar a final. Não foi um time catimbo, não foi um time catimbeiro que provoca, sabe, porra, faltou um Rodrigo em campo. O Rodrigo ia lá e metia o dedo no fiofó do Guerreiro dentro do campo, vocês vão lembrar disso aí, porra. Entendeu? Dá um beijinho o atacante do Mulambo vinha aqui, o Rodrigo vinha e fala, dá um beijinho aqui no rosto do atacante, o cara ficava puto com o Rodrigo. Faltou isso ontem, em cima do Memphis, em cima do Yuri Alberto, pra desestabilizar os caras. Faltou isso. E os caras fizeram isso o jogo inteiro pra tumultuar. Então eu achei que o Vasco até tentou jogar a final, mas ele não ganhou. O Corinthians não jogou a final, mas ele ganhou. E final não se joga, final se ganha. Eu acho que é por aí. Agora, olhando a linha do tempo do Vasco, de 2011 para cá, já entrando em 26, a nossa linha do tempo, ela mostra pra gente que tem uma evolução aí, tem um trabalho aí, tem uma parada aí. Sabe? Tô falando política pra Pedrinho, não. Tô cagando se ano que vem o Pedrinho não quiser ficar no Vasco, ou se vier outro candidato e entrar. Não tô ligando pra isso, não. Não tô ligando. Não é politicagem, não. Eu tô falando aqui, é papo de um torcedor apaixonado. Vasco pra caralho, queria muito que a gente fosse campeão. A gente não foi. Agora, também não dá pra poder fazer terra arrasada. Uma coisa que tá muito clara é o seguinte. Esse time que nós temos hoje não tem condições nenhuma de brigar por G6 em Campeonato Brasileiro. Não tem condições. Não tem. Para esse time brigar por G6 de Campeonato Brasileiro, tipo assim, esses jogadores têm que fazer um ano histórico ano que vem. Fazer um ano que eles nunca fizeram nas suas carreiras. O Ryan meter 30 gols, o Verratti fazer 40 gols no ano, o Léo Jardim pegar 10 pênaltis, a zaga do Vasco levar quase nada de gol, o meio campo desfilar, os laterais entrarem em partilharia junto com os atacantes. Tem que ser coisa histórica. Para esse elenco aí, para pensar em algo a mais no Campeonato Brasileiro ano que vem, esquece. Só se for algo muito fora da curva. Tá? Esquece. Esse elenco aí, para brigar em Libertadores, Sul-Americana, também não sei não, viu? Ano que vem vamos ter Nacional do Uruguai, vamos ter River Plate, fora aí os meia-bomba aqui do Brasil, que dão sempre trabalho também. Tá? Esse elenco aí pode sim fazer algo a mais na Copa do Brasil ano que vem. Pode sim. O que a gente fez esse ano, pô?
Fizemos vergonha no Carioca, fizemos vergonha na Sul-Americana, fizemos vergonha no Brasileirão. Mas na Copa do Brasil, que era a meta do Vasco, nós chegamos na final. Então o que é que mostra? Nós ainda continuamos tendo um elenco limitado. Um elenco mediano. Médio pra bom, mas é pra bom assim, bem no limite, sabe? É um elenco limitado. E vou mais a fundo. Não temos um time ainda porradão. Não temos. A gente não consegue botar hoje do 1 ao 11 que todo mundo ali é porradão, todo mundo ali é absoluto. Do 1 ao 11, não. Por exemplo, no jogo de domingo, quem jogou, na minha visão, quem jogou mais bola foi o Gomes e o Nuno Moreira. O Andrés Gomes e o Nuno Moreira fizeram uma boa partida. Já o Coutinho não fez uma grande partida que a gente esperava dele. Não fez aquela grande partida. O PH, ele teve alguns lampejos, mas ali na reta final do jogo. O Verratti entrou frio no jogo, não conseguiu entrosar. O GB entrou e mais uma vez mostrou que não muda o panorama também. O David entrou e não mudou também o panorama. Se sai algum zagueiro machucado, sei lá, ou algum zagueiro é expulso, você precisa tirar alguém lá da frente para poder botar outro zagueiro, já bagunçou a zaga. Aí começa o Diniz a botar o Hugo Moura improvisado, entendeu? O Lucas Freitas e o Lucas Oliveira não dão conta do recado, né? Ainda rimou. Então o que eu quero dizer? Não é terra arrasada, tem um caminho, tem um trabalho. Tem uma evolução esportiva, de 23 para cá é notório. Agora, não chegamos no ápice, que é o título. Para chegar no ápice tem que manter o trabalho duro, seja da diretoria e também da comissão técnica para com os jogadores, o apoio da torcida, mas precisamos de um trabalho mais duro ainda do Pedrinho e do Admar Lopes para contratar. Porque agora a gente vê notícia que estão de olho no Verratti, aí já tem gente que quer que o Verratti vá embora. Aí beleza, se o Verratti for embora do Vasco e o Ryan for vendido, quem vai ser nosso ataque? Vamos trazer quem? Tem que ver isso aí também. Tem que ver isso aí. Porque o Verratti, numa fase ruim, galera, foram 27 gols. Vocês podem pegar aí atacante do próprio Corinthians, atacante aí do Santos, atacante de São Paulo, de Inter, de Grêmio, de Bahia. A maior parte deles não tem número igual do Verratti nos últimos 3 anos aí. Não tem número. Sei. O Ryan tá dando para ver que ele vai voar. Tomara que voe. Mas e se ele oscilar, que é normal, que ele é novo? Então a gente tem que contratar urgente. Exemplo, Daniel Fusato não tem a mínima condição de ser reserva do Léo Jardim. Se sair o Cuesta ou o Robert Renan, fudeu, acabou a zaga. Na lateral direita, hoje, nós temos ali o menino Paulo Ricardo machucado. Nós ainda temos o PH e o Puma, mas o Puma tá jogando melhor na esquerda que na direita, não tô entendendo mais nada. Na esquerda tem o Piton, que tá para sair do Vasco também. O Vitor Luiz já mostrou que não tem condições de jogar no Vasco. Bateu o pênalti, fez contra o Fluminense, tudo, mas assim, para jogar, para temporada, a não ser que ele evolua muito ano que vem, mas hoje não tem condições. Pro meio campo, se sair o Barros, fudeu, ninguém mais marca. Se tirar o Gomes, então acabou a criatividade. Acabou a criatividade, porque o mágico, o cara que tá fazendo mágica com a bola no pé hoje é o Gomes, não é o Coutinho. Não é o Felipe Coutinho. A gente quer o Little Couto da Copa do Mundo de 2018. A gente quer o Little Couto da Copa do Mundo de 2014. A gente quer o Little Couto da Copa do Mundo de... Copa do Mundo não, da Champions League, de Bayern de Munique, de Liverpool. Não é esse que a gente está vendo. Então tem uma série de coisas aí para a gente enumerar. Tem um trabalho, tem um caminho, tem uma evolução esportiva, tem uma evolução financeira no clube, mas tem que ter mais jogadores para esse elenco. Tá? Vou falar de elenco já já, aguenta 2 minutinhos, torcedor. Olha só, se tratando aí do panorama geral esse ano no Carioca, caímos na semifinal, na Sul-Americana caímos no mata-mata contra o Lanús, no Brasileiro caímos em 14º ali, quase, porra, tá doido, não vou nem te falar. E na Copa do Brasil batemos vice-campeão.
Tá? Inclusive, mais uma vez, viu? Pra Mulambo aí, que tá enchendo o saco aí, Corinthians vai tomar no cu, viu? Tá? Mais uma vez. Entendeu? Comigo é assim. Vamos lá. Se tratando aí do ano do Vasco, foram 71 jogos, 23 vitórias, 20 empates e 28 derrotas. Vocês estão vendo? O Vasco mais perdeu do que ganhou esse ano, galera. De 71 jogos, o Vasco ficou 43 jogos sem perder, mas perdeu 28. Sendo que desses 43 que foram sem perder, foram 20 empates. Então não tem condições de você ter um time para jogar 71 jogos, você disputar 4 competições, você perder quase 30 jogos na temporada, saldo zero de gol, porque o Vasco fez 94 gols e levou 94 gols. Cara, isso, gente, isso aí é número. Isso é número de time bem mais ou menos. O que salvou a temporada foi a Copa do Brasil. Foi a Copa do Brasil. O que salvou, mesmo a gente não levando ela, é o que salvou o ano do Vasco. É o que salvou o ano do Vasco, mesmo não ter ganhado essa porra, não ter ganhado o campeonato. É o que salvou a temporada. Se a gente analisar nu e cru os números do Vasco no ano. Tá? Então, assim, esse aproveitamento, inclusive o Diniz, o aproveitamento dele tem que melhorar. Tem que melhorar e melhorar muito. Outra coisa que tem que melhorar no Vasco. Renda. Olha só. No Maracanã, pro jogo de domingo, foram 13 milhões e 200 mil reais. Bruto, que recebeu lá a empresa. Aí você paga todo mundo, paga lá o consórcio lá do aluguel, paga a porra toda. Funcionário, tudo, paga tudo. Sobrou pro Vasco aí 8 milhões e 300 mil. É grana, né, galera? É dinheiro, né? Sabe quanto que o Vasco arrecadou nos últimos 15 jogos jogando em São Januário? 7 milhões e 600 mil só. Em 15 jogos jogando em São Januário, o Vasco não conseguiu igualar o que o Vasco arrecadou em um jogo no Maracanã. Ô Álvaro, mas aí você está sendo covarde. O Maracanã tinha mais de 60 mil pessoas. O ingresso estava caro pra cacete. Aí é claro que vai arrecadar mais. É claro, rapaziada, é claro. Mas vamos lá então, pô. Vamos lá então. 60 mil é 3 São Januário, né? 20 mil hoje. Não é isso? Então seria... Aí você pega o preço do ingresso, que estava o triplo também. Então seria aí 6. Para a coisa estar igual, era para o Vasco arrecadar aí esses 8 milhões de reais em 6 jogos em São Januário. Para você botar a coisa meio que igual, dentro das proporções de cada estádio. Não, o Vasco só foi, e nem igualou, só foi chegar perto na conta com 15 jogos. Porque no Maraca a gente fez 8 milhões e 300 mil, mas em 15 jogos em São Januário a gente não chegou nem a 8, foram 7 milhões e 600. Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se fosse de fato, somente a questão que um estádio é maior e o outro é menor e porque afinal o ingresso é mais caro, a conta seria, em um jogo no Maracanã o Vasco arrecadou 8 milhões e 300 mil e em 6 jogos em São Januário o Vasco arrecadou 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Aí seria a conta ok. Mas não é isso. A gente vê aí quase o triplo. Quase o triplo não, 15 vezes mais, 14 vezes mais, ou seja, o Vasco teria que jogar 14 jogos em São Januário para poder arrecadar igual arrecadou em um jogo só no Maracanã. O que você quer dizer com isso, Álvaro? O Maracanã não é a nossa casa. Pois é, torcedor, o que eu quero dizer para vocês é que essa obra de São Januário tem que começar logo também. Essa reforma de São Januário já passou da hora de começar, porra. Já passou da hora. Já passou da hora. Porque, pô, se o Vasco joga aí um ano, imagina, gente, vocês imaginam, 71 jogos, aí bota aí metade, né, mais ou menos. É claro que tem um jogo que é fora, o outro que é no Maracanã, outro jogo é... Mas bota aí, desses 70, bota aí 30 jogos em São Januário no ano. Se São Januário tem capacidade para poder pegar aí 45 mil pessoas, por exemplo, porra, tá maluco. A gente arrecadava... Gente, a gente fazia mais muito dinheiro só de bilheteria. E tem a parte esportiva também. Aí tem gente que vai falando assim, se jogar São Januário, a gente não perdia o título. Pô, gente, mas eu não achei que foi falta de apoio da torcida, na arquibancada. Eu não achei que foi o campo que foi preponderante pro Corinthians. Eu achei que foi o jogo mesmo em si. Se fosse em São Januário, o Puma iria errar o drible do mesmo jeito, e o cara ia dar aquele lançamento lá de 50 metros lá, de 40 metros lá. Talvez fosse pior.
Porque lá em São Januário nem jogo não teve, já deu porradeiro do lado de fora. Não foi uma coisa generalizada, mas teve umas briguinhas lá já. Você imagina se fosse o jogo dentro de São Januário, do jeito que é hoje. A gente tem que receber esses jogos em São Januário quando a gente tiver com capacidade para 40 a 50 mil. Aí tranquilo. Aí você bota 45 mil lá dentro do estádio, mais 10 mil na barreira ali, aí tá feito território hostil. Entendeu? É por aí, 10, 15 mil na barreira, você faz o território hostil. É por aí que a coisa funciona. Tá? E torcedor, só a título de informação, o Vasco arrecadou nessa Copa do Brasil 57 milhões de reais, tá? 57 milhões de reais foi o valor arrecadado pelo Vasco nessa Copa do Brasil. Vamos lá, gente, quase uma hora aqui de live, de mini live nesse vídeo nosso, né? Vamos embora. Se tratando aí do mercado da bola, tá? A gente tomou conhecimento, né? O Vasco publicou a rescisão de contrato do Jean David, né? O Jean Davi. Jean Davi aí não é mais jogador do Vasco. Vai lá, valeu, vida que segue. É nóis, tá, Jean Davi? Tchau. Gente, foram 15 jogos do cara, ele não participou de nenhum gol. Eu acho que ele jogou mais de gandula do que no Vasco do que de atacante, né? Desculpa, mas essa é a grande verdade, né? Vida que segue. Olha, rapaziada, olha aqui. Os nossos jogadores já estão de férias, viu? Nosso elenco está de férias e volta no dia 2 de janeiro. O Vasco se reapresenta, tá? Deixa eu falar com vocês outra parada. O Puma Rodrigues foi encaminhada aí a renovação de contrato dele com o Vasco. O Diniz quer que ele renove, tá? O Diniz pediu a renovação do Puma. E detalhe, o Internacional procurou o jogador para fazer proposta. Mas o Puma quer jogar no Vasco, ele é identificado com o Vasco. E o Vasco encaminhou a renovação de contrato do Pumita, tá? Título de informação. A situação aí do Vitor Luiz. A Chapecoense demonstrou interesse na contratação do Vitor Luiz. Ele deve deixar o Vasco também, tá, gente? Nos próximos dias. Deixa eu ver. O Verratti. A gente tem a situação aí de que o Curitiba fez uma sondagem, tanto no Verratti, quanto no Sacha, quanto também no Tiquinho Soares, né? Jogadores aí de Vasco, Red Bull Bragantino e Santos, né? Parece que a coisa lá pro Curitiba deve acertar com o Tiquinho Soares. Mas o Curitiba se interessou no Verratti, mas o salário, né, na casa de 1 milhão, o Curitiba não tem condições de arcar com esses valores agora, então a situação esfriou. Tá? Então o Verratti deve permanecer no Vasco, lembrando que ainda tem contrato até o final do ano que vem, tá, gente? Só para ficar claro aí essa situação. Outra coisa, meus amigos, Paulinho Paula, ele deve ir jogar na Arábia Saudita, tá? Deve jogar no mundo árabe novamente. O Paulinho de Paula, tá? Deve voltar para o mundo árabe também nos próximos dias. Surgiram aí nomes nessa noite de segunda, como o nome do Pierre, tá? Meio-campista, volante, que estava no Bahia, que ele pertence a Tombense, a poderosa Tombense de Madrid, né, de Minas Gerais, né? Que o Vasco teria interesse. Quem trouxe essa informação foi o alô turma, lá o Flávio Dias, né? De que o Vasco teria... Porra, na moral mesmo, né? Eu não sei quem é pior. Se é o Vasco buscar esse tipo de jogador, ou se é essa porcaria também, esses caras ficar, porra, cavando jogador. Meu irmão! Esse tipo de coisa você não pode nem falar que é informação, é maluquice, é desinformação, pô. Eu vi um comentário na internet que é verdade. Porra, se for verdade que o Vasco, que é um volante que estava no Bahia, que não era titular, que perdesse a Tombense, para chegar aqui na Colina, estão querendo acabar de vez com o coração do torcedor, estão querendo acabar de vez com o final de ano do Vascaíno, porra. É uma piada, né? Então agora o meio-campo da Tombense vai resolver o meio-campo do Vasco. Porra, tá de... tomara que seja mentira isso aí. Tomara. Todo respeito ao Pierre, viu? Nada contra o rapaz, viu? Só para ficar claro aqui. Gente, olha só. Aí também surgiu outra situação de que o Vasco teria interesse aí. Interesse não, interesse, né? No zagueiro Lucas Fasson. Ele está jogando lá no Lokomotiv Moscou da Rússia. Tá? O Vasco estaria interessado nesse jogador. E tem 2 jogadores que podem estar perto do Vasco, jogadores que a gente já veio até falando deles há alguns dias, pessoas já cravando. Eu não cravei há alguns dias, mas a gente trouxe aqui que existe de fato o interesse do Vasco. No zagueiro Alan Saldívia, né? E também aí na situação envolvendo o John Rojas. Só para poder ilustrar para vocês aqui, meus amigos, o Alan Saldívia está muito perto de acertar, tá? Ele tem 23 anos, pertence ao Colo-Colo e o Fernando Diniz pediu a contratação dele, está próximo de fechar
com o Gigante da Colina. E a situação do John Rojas, né, também está perto de acertar, a informação do Na Torcida Vascaínos, né, ele que pertence ao Monte Rei, tem 23 anos, o Vasco estaria tentando um empréstimo, né, o Atlético Paranaense também quer a contratação do colombiano John Rojas, tá, gente? Então essa aí é a informação de quem pode chegar. E tem a barca de saída, né, que provavelmente terá Matheus França, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Hugo Moura, Daniel Fusato, David, Vitor Luiz e Juan Esforza. Se vão sair todos agora, a gente não sabe. Mas existe a expectativa desses jogadores deixarem o nosso Gigante. Rapaziada, agora eu vou ser sincero aqui pra vocês. Vou ter que acabar meu vídeo rápido, que a internet tá oscilando. Eu tô com um problema na memória do celular. Vai dar ruim aqui. A Globo bateu 26 pontos de audiência na Grande São Paulo, tá? E 27 pontos de audiência no Rio de Janeiro, nessa final de Copa do Brasil. Recorde da Globo desde 2022 nas eleições presidenciais lá entre Lula e Bolsonaro. Tá? Recorde da TV Globo. E lembrando, a cidade de São Paulo é bem maior que a cidade do Rio. Inclusive a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. E o Rio de Janeiro bateu mais audiência do que São Paulo para esse jogo. Tá? Então tá muito claro que a torcida do Vasco da Gama, ela está sim entre as 3 maiores do país, tá? Chupa quem não quiser acreditar, entendeu? Porque a Globolista adora fazer comparações ridículas, né? Mas isso aí é uma informação para vocês aí ficarem ligados, que a nossa torcida é gigante. 27 pontos no Rio contra 26 na Grande São Paulo. A maior audiência em um dia de domingo que a Globo teve desde 2022, tá? Nem em Copa do Mundo, nem final de Libertadores com o Lambo, com Palmeiras, com ninguém teve esse tanto de audiência. É só para mostrar quando a gente fala que o Brasil e o Rio de Janeiro não estão preparados para ver o Vasco campeão. Eu falei para vocês aqui, né? Faltou internet, só faltou acabar a luz no Rio de Janeiro. Tá? Só faltou acabar a luz no Rio de Janeiro. Então o que eu estou dizendo para vocês é, não estão preparados para o tamanho da nossa torcida, para a festa da nossa torcida. É por isso que tem uma luta muito grande para não deixar a gente ser campeão, para atrapalharem com tudo, porque o Vasco luta contra tudo e contra todos. E é depois desse desabafo que eu estou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Contra tudo e contra todos, seremos campeões. Eu ainda hei de ver o nosso Vasco a voltar aos dias de glória. Valeu, rapaziada, tamo junto. E valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vasco!